Imagine um metal que se recusa absolutamente a morrer. Quando o aço se transforma em uma poça líquida e o ouro evapora no ar, este elemento sequer começa a ficar vermelho. Ele suporta temperaturas infernais de 6.192 graus Fahrenheit. Sem ele, os aviões cairiam do céu, as luzes da cidade se apagariam e as máquinas que constroem o nosso mundo parariam instantaneamente. O mundo inteiro luta por cada grama desta substância rara, mas a indústria esconde um segredo fascinante. Quase 40% do metal que sustenta a nossa civilização hoje já morreu e voltou à vida. Esta é a história do elemento número 74. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Hoje vamos desvendar o mistério do tungstênio. Para entender por que este metal é um verdadeiro milagre da engenharia, precisamos olhar para números que desafiam a lógica. O tungstênio possui o ponto de fusão mais alto de qualquer metal conhecido na Terra. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura necessária para derretê-lo é suficiente para vaporizar a maioria dos outros materiais instantaneamente. É um calor comparável à superfície de uma estrela, mas a resistência ao fogo é apenas o começo. A uma temperatura de 3.000 graus Fahrenheit, onde o aço já teria perdido toda a sua força, este gigante mantém a maior resistência, a atração entre todos os metais puros. Ele é incrivelmente denso e duro. Segurar um pequeno cubo deste material na palma da mão confunde o cérebro, pois o peso parece impossível para o seu tamanho. Essa densidade extrema o torna insubstituível. Ele não se deforma, não cede e não falha, onde qualquer outro material seria destruído em segundos. Ele é a barreira física entre o que a humanidade sonha construir e o que a natureza permite existir. No entanto, se este metal é capaz de suportar o calor do inferno, o esforço para arrancá-lo das profundezas frias do nosso planeta é uma batalha brutal. O tungstênio não é encontrado puro na natureza. Ele é um dos elementos mais raros da crosta terrestre, escondido dentro de rochas duras chamadas wolframita e scheelita. As reservas mundiais que valem a pena minerar são estimadas em apenas cerca de 3,5 milhões de toneladas. Isso é quase nada comparado ao ferro ou ao alumínio, o que torna cada depósito um tesouro estratégico. Para conseguir esse tesouro, nações como China, Rússia e Canadá operam minas gigantescas. Geólogos usam tecnologia de ponta para encontrar os veios, e então a força bruta assume o comando. Explosivos industriais despedaçam a rocha sólida e plataformas de perfuração abrem a terra. É um trabalho perigoso e implacável. Caminhões colossais carregam milhares de toneladas de minério todos os dias, subindo das profundezas das minas a céu aberto. Cada pedra extraída é uma pequena vitória em uma guerra logística global. Mas a rocha que sai da mina é apenas o começo. Para transformar uma pedra suja em um metal espacial, ela precisa passar por um labirinto químico. A primeira etapa é a destruição total. Trituradores gigantes e moinhos industriais esmagam as pedras até que virem um pó fino, liberando os cristais valiosos. Em seguida, usando a gravidade e ímãs potentes, os engenheiros separam o tesouro do lixo. O resultado é um concentrado, mas ainda não é metal puro. O material entra então em reatores químicos complexos, passando por banhos ácidos e fornos de alta temperatura. O objetivo é remover todas as impurezas a nível atômico. O material é torrado até virar óxido de tungstênio, um pó que serve como base para tudo o que virá a seguir. Estamos desmontando a natureza átomo por átomo para reconstruí-la de acordo com a nossa vontade. Agora chegamos ao coração da magia metalúrgica. O óxido precisa perder seu oxigênio para virar metal. Isso acontece em fornos com uma atmosfera de hidrogênio, aquecidos a mais de 3.000 graus. O resultado é um pó cinza de tungstênio puro. Aqui está o detalhe fascinante. Como o tungstênio tem um ponto de fusão tão absurdo, é quase impossível derretê-lo e despejá-lo em moldes como fazemos com o ferro. Nenhum molde aguentaria. Em vez disso, usamos a sinterização. Prensamos o pó sob pressões esmagadoras e o aquecemos até quase derreter. As partículas se fundem em uma massa sólida, sem nunca virarem líquido. Mas a verdadeira revolução acontece quando misturamos esse pó com carbono e cobalto. O resultado é o carboneto de tungstênio.
Este é um dos materiais mais duros já criados pelo homem. Uma cerâmica metálica capaz de cortar, serrar e destruir praticamente qualquer outra substância conhecida na Terra. Com o carboneto de tungstênio em mãos, a humanidade ganha dentes de aço indestrutíveis. Brocas e ferramentas feitas desse material podem fatiar ligas metálicas como se fossem manteiga. Na indústria de petróleo, uma única broca contendo apenas meio quilo de tungstênio, na ponta é capaz de perfurar através de milhares de metros de rocha, sólida e granito. Sem a dureza extrema deste metal, a extração de energia e a fabricação moderna parariam completamente. Mas sua aplicação não se limita a construir. Ele também é um mestre da destruição. No setor militar, a densidade absurda do tungstênio é usada em projéteis perfurantes. Quando um projétil de tungstênio atinge um alvo em alta velocidade, ele não se deforma. Ele atravessa camadas de blindagem de aço com uma eficácia devastadora, concentrando uma energia colossal em um ponto minúsculo. É a força bruta da física aplicada em sua forma mais letal. No entanto, o tungstênio não serve apenas para destruir. Ele é um guardião silencioso nas tecnologias mais delicadas. Na medicina, sua densidade serve a um propósito nobre. Ele é usado em tubos de raios-x e em escudos contra a radiação. Ao contrário do chumbo, que é tóxico, o tungstênio bloqueia a radiação de forma eficaz e segura, protegendo médicos e pacientes. Se olharmos para o céu, ele é vital para a aviação. Ligas de tungstênio operam dentro do inferno das turbinas de jatos, onde o calor derreteria outros metais. Além disso, sua massa concentrada o torna perfeito para equilibrar máquinas. Em carros de Fórmula 1, iates e aviões, pequenos blocos de tungstênio servem como contrapesos, ocupando um espaço mínimo, mas fornecendo a estabilidade vital. Até na eletrônica ele brilha, literalmente, nos filamentos das lâmpadas e componentes que precisam conduzir eletricidade, onde o calor é insuportável. Agora, voltamos ao segredo do início. Com reservas limitadas e uma demanda voraz, como o mundo não fica sem tungstênio? A resposta é a reciclagem mais eficiente do planeta. O tungstênio é um metal zumbi. Ele volta dos mortos. Ferramentas desgastadas e brocas quebradas não são lixo, são recursos valiosos. Cerca de 40% de todo o tungstênio usado no mundo vem de material reciclado. As fábricas pegam essas peças velhas e as transformam novamente em pó puro, pronto para ser prensado e usado outra vez. Isso é muito mais barato e limpo do que explodir montanhas para extrair minério novo. Esse ciclo infinito reduz drasticamente o impacto ambiental e garante que nunca fiquemos sem esse recurso vital. É a prova de que a tecnologia pode ser sustentável. O tungstênio é muito mais do que um simples elemento químico. Ele é a espinha dorsal invisível da nossa era. É a barreira que separa o possível do impossível. Ele nos permite voar mais alto, perfurar mais fundo e viver com mais segurança. E o mais impressionante não é sua dureza ou seu ponto de fusão, mas sua capacidade de retorno. Aquela broca que perfura o asfalto hoje pode ter sido parte de um avião ontem. É um material que não pode ser destruído pelo tempo, apenas transformado pela engenhosidade humana. Se você sentiu o peso e o poder dessa indústria, inscreva-se no canal Poder da Indústria. Descubra como construímos o mundo moderno. Até a próxima! 60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total dos cabos elétricos que, neste exato segundo, envolvem o nosso planeta. É fio suficiente para dar a volta na Terra 1.500 vezes. Mas pare e pense. Como um simples fio de metal, escondido na sua parede, suporta uma energia capaz de queimar uma cidade inteira sem derreter? A resposta é uma jornada brutal de fogo, pressão e precisão microscópica. Para acender a luz da sua sala, precisamos primeiro mergulhar na escuridão profunda da Terra. A história de cada cabo elétrico não começa em um laboratório limpo e silencioso, mas sim no caos ensurdecedor de uma mina a céu aberto. É um lugar onde a engenharia humana trava uma guerra constante contra a própria geologia do planeta. Imagine estar lá. O chão treme sob seus pés. Não é um terremoto, é o pulso da indústria. Em vastas minas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como cicatrizes gigantes na crosta terrestre, máquinas titânicas operam dia e noite. Para chegar ao minério valioso, engenheiros precisam primeiro mover montanhas.
Literalmente. Tudo começa com a violência calculada dos explosivos. Brocas industriais perfuram a rocha sólida, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes. Quando o sinal é dado, a terra se abre. Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em um instante, liberando uma nuvem de poeira que cobre o horizonte. É a força bruta necessária para liberar o cobre e o alumínio de seu sono geológico de milhões de anos. Mas a escala fica ainda mais assustadora quando as máquinas entram em cena. Escavadeiras hidráulicas, tão altas quanto prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros. Suas pás são tão grandes que poderiam levantar um carro de passeio sem nenhum esforço. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que parecem monstros mecânicos. Cada um desses veículos carrega centenas de toneladas de minério em uma única viagem. Se você ficasse ao lado de um pneu desses caminhões, ele seria 2 vezes mais alto que você. Esses gigantes de aço rugem pelas estradas da mina, transportando a terra bruta para os trituradores primários. Lá, pedras do tamanho de sofás são esmagadas como se fossem torrões de açúcar, reduzidas a pedaços menores, prontas para serem enviadas às refinarias. Até agora, tudo o que temos é pedra suja e poeira. Mas para transformar essa sujeira em um condutor de energia perfeito, ela precisa passar por um teste de fogo. A brutalidade mecânica da mina dá lugar ao inferno térmico da fundição. É aqui que a mágica acontece. O minério sujo e bruto entra em fornos industriais que operam em temperaturas que desafiam a imaginação. Estamos falando de calor suficiente para fazer o aço chorar. No caso do alumínio, o processo é uma batalha química violenta. O material extraído da bauxita é mergulhado em células de redução eletrolítica. Aqui, correntes elétricas de intensidade colossal, fortes o suficiente para fritar instantaneamente qualquer sistema elétrico doméstico, rasgam as ligações químicas. A temperatura sobe para 1742 graus Fahrenheit, ou cerca de 950 graus Celsius. Nesse calor insuportável, a rocha se rende. O alumínio puro se separa e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo do tanque. É um rio de metal fundido, mortal e belo. Para o cobre, o processo é ainda mais rigoroso. Ele passa por banhos eletrolíticos, onde a eletricidade atua como um filtro microscópico, arrancando cada átomo de impureza até que o metal atinja uma pureza de 99,9%. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Uma única partícula de sujeira poderia causar um curto-circuito fatal quilômetros adiante na linha. O metal líquido, agora puro e incandescente, é derramado em moldes de aço, mas ele não pode esfriar de qualquer jeito. Sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra o molde, fazendo com que a casca externa do metal endureça instantaneamente, enquanto o núcleo permanece quente e macio. O resultado são lingotes sólidos, barras massivas de metal que brilham com um vermelho alaranjado intenso. Mas um bloco de metal não transporta eletricidade para sua casa. Ele precisa ser transformado, e para isso, ele será esmagado e esticado além de seus limites. O lingote quente, ainda irradiando calor, entra na linha de laminação. Imagine um rolo de massa, mas feito de aço endurecido e aplicando uma pressão de centenas de toneladas. O metal grita enquanto é forçado a passar por rolos que giram em alta velocidade. O bloco grosso e curto é impiedosamente esmagado e esticado, transformando-se em uma longa haste ou vergalhão, com cerca de 8 milímetros de espessura, mas 8 milímetros ainda é muito grosso. Para criar os fios finos que compõem um cabo moderno, entramos na fase de trefilação. É aqui que a engenharia se torna microscópica. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios cada vez menores, chamados de fieiras, muitas vezes feitos de diamante industrial. A velocidade é alucinante. O metal corre pela linha a dezenas de quilômetros por hora. Ele é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente redondo. De uma haste grossa, ele se torna um fio mais fino que um fio de cabelo humano. É um processo de violência controlada. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse fio em tempo real.
Se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada, o laser detecta e o sistema ajusta instantaneamente. O resultado é um fio brilhante, liso como um espelho. Mas há um problema oculto. Depois de ser puxado, esticado e forçado através de diamantes, o metal está estressado. Sua estrutura interna está rígida e quebradiça. Se tentássemos dobrá-lo agora, ele se partiria como vidro. Ele precisa de terapia. Para curar o metal, ele é enviado para câmaras de recozimento. Pense nisso como uma sauna de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é removido para evitar que o fio enferruje ou manche. A temperatura sobe suavemente para cerca de 600 graus Fahrenheit. Não é quente o suficiente para derreter o fio, mas é o calor exato para fazer os átomos dentro do metal relaxarem. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, que foi distorcida e esticada durante a trefilação, se realinha. A rigidez desaparece. A tensão interna evapora. Quando o fio sai do outro lado, ele parece o mesmo, mas mudou fundamentalmente. Antes quebradiço, agora ele é macio e flexível. Você pode dobrá-lo, torcê-lo e enrolá-lo sem medo de quebrar. É uma transformação invisível, mas vital. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo funcionaria. Agora que temos fios flexíveis e perfeitos, é hora de transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes. Chegamos a um dos momentos mais hipnóticos de toda a indústria, a trançagem. Um único fio fino é frágil, mas se unirmos dezenas deles, criamos uma corda metálica de força incrível. Imagine uma máquina gigantesca do tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando ela liga, é como assistir a um balé mecânico em alta velocidade. O corpo da máquina, chamado de gaiola, começa a girar. As bobinas dançam em círculos perfeitos, criando um vórtice prateado no ar. Os fios individuais são puxados para um ponto central, o nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica absoluta. Engenheiros calculam o ângulo exato dessa torção. Se for muito apertada, o cabo fica rígido demais e gasta metal precioso. Se for muito solta, o cabo se desfaz quando você tenta instalá-lo. Tudo acontece em um borrão de movimento. O ruído é um zumbido constante e rítmico. Sensores monitoram a tensão de cada fio individual. Se um único fio, mais fino que um cabelo, se partir no meio desse furacão, a máquina para instantaneamente. A perfeição é a única opção aceitável. O que sai do outro lado não é mais um conjunto de fios soltos. É um condutor unificado, flexível como uma corda, forte como uma barra de aço e capaz de conduzir a corrente elétrica que alimenta sua vida. Mas neste estágio, esse condutor é perigoso. Se você o tocasse enquanto estivesse ligado, seria o seu fim. Ele precisa de uma armadura. Agora, a metalurgia dá lugar à química. O condutor de metal nu entra na linha de extrusão para receber sua pele protetora, o isolamento. Em grandes silos prateados, toneladas de pequenos grânulos de plástico, PVC ou polietileno especial, aguardam. Eles parecem pequenas contas brancas ou transparentes. Esses grânulos são sugados para dentro de uma máquina que funciona como uma pistola de cola quente gigante e super poderosa. O plástico é aquecido até virar uma pasta viscosa e homogênea. O fio de metal passa pelo centro de uma cabeça de aço e o plástico derretido é injetado ao redor dele. É como encapar uma salsicha, mas com uma precisão de micrômetros. A camada de plástico deve ser perfeitamente concêntrica. Se for mais fina de um lado do que do outro, a eletricidade pode escapar por ali, causando incêndios ou falhas catastróficas. Assim que o plástico quente toca o metal, o cabo mergulha em uma longa piscina de água fria. O choque térmico é imediato. O plástico endurece instantaneamente, travando sua forma perfeita para sempre. Mas para cabos maiores, aqueles que correm sob as ruas das cidades, uma camada não é suficiente. Eles recebem camadas adicionais de proteção, bainhas grossas e resistentes a produtos químicos, óleo e até mordidas de roedores. Alguns cabos submarinos recebem armaduras de aço para sobreviverem à pressão esmagadora do fundo do oceano.
O resultado final é um produto que parece indestrutível. Mas será que é mesmo? A fábrica não vai apenas confiar na sorte. Ela vai tentar destruí-lo. Antes que um único metro de cabo possa sair da fábrica, ele deve sobreviver à câmara de tortura do controle de qualidade. As apostas aqui são altíssimas. Uma falha neste cabo não significa apenas uma luz apagada. Pode significar um hospital sem energia ou um incêndio em um arranha-céu. Primeiro vem o teste elétrico. Uma voltagem muito superior à que o cabo enfrentará na vida real é disparada através dele. Os engenheiros procuram qualquer fuga, qualquer fraqueza no isolamento. É como tentar estourar um balão com ar. Se o cabo tiver um ponto fraco, ele vai explodir aqui, na segurança do laboratório. Depois vem os testes físicos. Máquinas esticam o cabo até o limite de ruptura para garantir que o metal e o plástico não se separem. Pedaços de cabo são colocados em câmaras de fogo para ver se o isolamento resiste às chamas ou se derrete. Outros são congelados para garantir que não rachem no inverno rigoroso. Lasers escaneiam a superfície em busca de imperfeições invisíveis ao olho humano. Raios X olham através do plástico para garantir que o metal no centro esteja centralizado. Apenas o cabo que sobrevive a tudo isso recebe o carimbo de aprovação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em enormes carretéis de madeira ou aço. Cada carretel é pesado, etiquetado e preparado para envio. Eles são empilhados em pátios, parecendo moedas gigantes de uma civilização de titãs, prontos para serem desenrolados em trincheiras, postes e paredes ao redor do mundo. Voltamos ao início. 60 milhões de quilômetros de cabo. Uma indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares todos os anos. Olhe para a parede do seu quarto agora. Aquele fio escondido ali dentro não é apenas um pedaço de plástico e metal. Ele é um sobrevivente. Ele nasceu de uma explosão em uma mina de cobre, foi derretido em um inferno químico, esticado por diamantes, curado pelo calor, trançado em um vórtice mecânico e testado com fogo e eletricidade. É uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos são as artérias invisíveis da nossa civilização. Sem eles, o coração das nossas cidades pararia de bater em um segundo. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se da jornada épica que tornou esse simples clique possível. Porque no mundo da indústria pesada, até o menor fio tem uma história gigante para contar. Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes. Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece, a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente, essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente, mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado?
O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomia Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna. Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra. Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície, ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados, mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal. Sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais.
Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais, e quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões. E elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho. A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e em uma fração de segundo já está na próxima flor. Elas não hesitam. Elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade.
Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo de Paris a Nova York vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação.
Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit, ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem 2 propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica. Mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama.
A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema, eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. Desde o momento em que os primeiros exploradores pisaram na América do Norte, o solo agrícola do continente tem desaparecido a uma velocidade assustadora de 0,07 polegadas por ano. Parece um número pequeno? Pense novamente. Nessa velocidade, em apenas 30 anos,
Uma superpotência global terá apenas 5% de sua terra fértil restante. Estamos falando de um colapso total. A tecnologia moderna falhou em parar esse relógio, mas a solução definitiva pesa 1 tonelada e quase foi extinta pela humanidade. Como uma besta antiga conseguiu, em apenas 10 anos, realizar uma obra de engenharia que máquinas não conseguiram em um século. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão, sob nossos pés, não como terra suja, mas como uma infraestrutura crítica que está desmoronando. A perda anual de solo fértil nos Estados Unidos não é apenas uma estatística ecológica, é uma falha estrutural na base de toda a economia alimentar do mundo. Imagine um arranha-céu onde as fundações são raspadas, milímetro por milímetro todos os dias. É isso que está acontecendo agora. Se continuarmos nesse ritmo, em 3 décadas, a vasta e rica paisagem americana será reduzida a uma casca estéril, incapaz de sustentar plantações ou vida. A história já nos deu um aviso brutal e inesquecível. Na década de 1930, durante o infame evento conhecido como Dust Bowl, a natureza cobrou seu preço. Ventos furiosos levantaram centenas de milhões de toneladas de solo precioso, criando tempestades negras que apagaram o sol e sopraram a riqueza da terra até o Oceano Atlântico. Hoje, os dados mostram que estamos caminhando para um desastre ainda maior. As fazendas industriais modernas, com seus arados de aço e monoculturas infinitas, destruíram as redes invisíveis de vida que mantinham o solo unido. A terra tornou-se compactada como concreto, morta por dentro, incapaz de beber a água da chuva. O sistema de suporte de vida do continente foi desligado. E enquanto engenheiros tentavam consertar isso com química e máquinas pesadas, a degradação apenas acelerava. Foi nesse cenário de emergência que surgiu uma ideia radical. E se a máquina necessária para consertar o continente não tivesse sido construída por mãos humanas, mas pela própria evolução? Essa máquina biológica era o bisão americano. Mas esqueça a imagem de um animal pastando calmamente. Pense neles como uma força geofísica colossal. Antes da intervenção industrial humana, dezenas de milhões desses tanques de carne e músculo moviam-se através da América como uma maré viva. Cientistas chamavam essa massa em movimento de Grande Cinturão de Bisões. Era uma operação logística perfeita que se estendia do Canadá ao Texas. Eles eram o motor que fazia o ecossistema funcionar. Mas com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essa engrenagem vital foi intencionalmente destruída. Foi um desmantelamento sistemático. Em menos de 100 anos, a população de bisões despencou de 60 milhões de cabeças para apenas 325 sobreviventes. Não foi apenas caça, foi uma guerra de recursos. Eliminar o bisão era uma estratégia para quebrar a economia das populações indígenas e limpar o terreno para a expansão. Com a remoção dessa peça central, a pradaria parou de funcionar. O ciclo de nutrientes quebrou. A aeração do solo cessou. A diversidade biológica entrou em colapso. Onde antes havia um oceano de grama verde e vibrante, restou uma paisagem estática, dominada por gado doméstico lento e cercas de arame farpado. O deserto começou a ganhar terreno. A natureza havia perdido seu gerente de operações. Foi necessário chegar à beira da exaustão total, para que no início do século XXI, alguns ecologistas ousassem propor o impensável: devolver os gigantes ao seu posto de trabalho, mas não em campos verdes e fáceis. O teste seria em uma zona morta. O projeto era uma aposta de alto risco. O plano consistia em soltar um rebanho de bisões em terras que já eram consideradas perdidas, solo seco, rachado, duro como pedra, onde nem a grama mais resistente conseguia crescer. O investimento ultrapassava a marca de 10 milhões de dólares. 250 cientistas e especialistas colocaram seus empregos em jogo. A lógica dizia que os animais morreriam de fome. Mas assim que os caminhões de transporte abriram suas portas e as bestas de 1 tonelada pisaram naquele deserto, o caos se instalou. O rebanho desapareceu.
Drones de alta tecnologia, sistemas de rastreamento por satélite e helicópteros varreram a área, mas as telas estavam vazias. O pânico tomou conta da sala de controle. O medo era real. Será que o rebanho tinha escapado? Será que tinham morrido em alguma ravina escondida? O projeto parecia destinado a ser um fracasso milionário. Mas dias depois, a verdade veio à tona e era desconcertante. Os bisões não tinham fugido. Eles tinham migrado intencionalmente para os terrenos mais altos e áridos da região, lugares onde a comida era ainda mais escassa. Ninguém conseguia entender por que um animal faminto iria para o lugar com menos comida. Parecia suicídio, mas o que os cientistas interpretaram como erro era, na verdade, a ativação de um protocolo de sobrevivência antigo. Os bisões não pensam como gado. Eles possuem um instinto refinado por eras de gelo e secas. O desaparecimento deles não foi uma fuga, foi o início do turno de trabalho. Eles estavam se posicionando estrategicamente. O que parecia desordem era a primeira etapa de uma engenharia complexa que os humanos haviam esquecido como ler. Quando finalmente conseguimos observar o que eles estavam fazendo, ficou claro que o bisão não é apenas um herbívoro. Ele é uma peça de maquinaria pesada, projetada para terraplanagem e fertilização. Vamos analisar a mecânica disso. Diferente do gado doméstico, que fica parado mastigando e compactando o solo com seu peso estático até transformá-lo em uma laje impermeável, o bisão é uma máquina de movimento perpétuo. Eles nunca param. Cada passo de seus cascos afiados e pesados atua como um aereador industrial, quebrando a crosta dura da superfície. Imagine milhões de pequenos martelos hidráulicos perfurando o concreto do deserto dia após dia. Essas fissuras que eles abrem são vitais. Elas permitem que a água da chuva penetre profundamente na terra, recarregando os lençóis freáticos, em vez de escorrer inutilmente pela superfície e causar enchentes. Mas a engenharia continua. O sistema de fertilização é igualmente impressionante. Cada rastro de esterco deixado pelo rebanho em movimento funciona como uma injeção de precisão de nitrogênio, fósforo e potássio. Eles não despejam tudo em um lugar só, como o gado faz ao redor de um coxo. Eles distribuem a riqueza química por quilômetros. E talvez a ferramenta mais estranha e genial seja o próprio corpo do animal. Bisões adoram rolar na terra. Quando um gigante de 900 quilos se joga no chão e rola para limpar a pele, ele cria uma depressão no solo, uma espécie de bacia rasa. Parece apenas um buraco, mas na verdade é um reservatório de água. Quando chove, essas piscinas de bisão seguram a água por dias. Elas se tornam microberçários perfeitos, capturando sementes trazidas pelo vento. Enquanto o gado destrói a estrutura da terra, o bisão a reconstrói fisicamente, criando uma paisagem desenhada para capturar recursos e gerar vida. Essas pequenas ações mecânicas, um passo, uma rolada, um rastro de fertilizante, parecem insignificantes isoladamente, mas multiplique isso por milhares de animais e por 10 anos de operação contínua. O efeito é exponencial. Uma década após o início do experimento, os drones sobrevoaram a mesma área, que antes era um deserto rachado. As imagens que eles enviaram de volta deixaram a comunidade científica sem palavras. A zona morta havia desaparecido. Em seu lugar, havia um mar de grama verde, densa e alta. Os números confirmaram o milagre visual. Nas áreas patrulhadas pelos bisões, a diversidade de espécies de plantas explodiu, aumentando em 86%. Para comparação, áreas vizinhas geridas com gado tradicional viram um aumento pífio de apenas 30%. A física do solo havia mudado fundamentalmente. A capacidade da terra de segurar a umidade depois de uma chuva aumentou entre 25% e 40%. A erosão, aquele câncer que estava devorando o continente, foi cortada quase pela metade. E com a flora veio a fauna. Foi como se um sinal de rádio tivesse sido ligado, chamando a vida de volta. Pássaros que não cantavam naquela região há 30 anos retornaram. Raposas, coiotes e linces reapareceram, caçando na grama alta. Riachos que costumavam secar no verão, agora corriam com água cristalina o ano todo. O ecossistema não foi apenas consertado, ele foi reiniciado.
A presença do bisão atuou como a chave de ignição de um motor complexo que estava desligado há um século. Eles provaram que a natureza tem uma tecnologia superior a qualquer máquina que possamos construir. No entanto, mesmo com essa vitória esmagadora da biologia sobre a tecnologia, enfrentamos hoje uma ironia amarga. Descobrimos a cura para a Terra, temos a máquina perfeita para salvar o continente, mas nos recusamos a usá-la em sua capacidade total. A barreira agora não é científica, é econômica. Atualmente, 95% de todos os bisões na América do Norte não vivem como engenheiros selvagens, mas como produtos em uma linha de montagem de carne. O mercado de carne de bisão tornou-se uma indústria poderosa, movimentando mais de 350 milhões de dólares por ano. A demanda cresce a cada dia, impulsionada pela fama de ser uma carne saudável e rica em proteínas. Por causa disso, esses animais magníficos são mantidos atrás de cercas, criados como gado comum, impedidos de realizar as grandes migrações que curam a terra. Apenas 5% da população total de bisões vive verdadeiramente livre para trabalhar como engenheiros ecológicos. Temos a prova concreta de que um único rebanho livre pode transformar um deserto em um jardim, mas a lógica do lucro nos faz trancar a solução em currais apertados. Transformamos o salvador do solo em um hambúrguer gourmet. Estamos limitando drasticamente o alcance da única força capaz de reverter o relógio da destruição ambiental, justamente quando mais precisamos dela. A história do retorno do bisão é uma lição de humildade que deve ecoar em cada sala de diretoria e em cada laboratório do mundo. Durante séculos, tentamos dominar a terra com aço frio, tratores gigantes e química sintética. Gastamos bilhões tentando forçar o solo a obedecer. Mas em apenas 10 anos, um único rebanho de animais primitivos fez o que toda a nossa engenharia de ponta não conseguiu. Eles transformaram poeira em vida, sem usar uma gota de petróleo, sem eletricidade e sem supervisão. A questão final não é se os bisões conseguem salvar a América de se tornar um deserto estéril em 30 anos. Os dados provam que eles conseguem. A verdadeira questão é se nós, humanos, teremos a coragem de derrubar as cercas. Teremos a ousadia de recuar, de perder o controle e deixar que milhões de toneladas de força bruta façam o trabalho para o qual foram desenhadas pela evolução. O verdadeiro poder da indústria, às vezes, está em saber quando desligar as máquinas e deixar a terra trabalhar por conta própria. Neste exato momento, o mapa dos oceanos está coberto por 50 mil navios. Eles estão em toda parte: Europa, Ásia, Américas. Mas se você ativar o filtro para mostrar apenas os Ultra Large Ships, monstros de aço que carregam 24 mil contêineres, o equivalente a uma cidade inteira empacotada, algo assustador acontece. Os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, desaparecem do mapa. Por que os navios mais avançados da humanidade evitam a costa americana como se fosse uma zona proibida? A resposta está escondida no fundo de rios lamacentos e custa bilhões de dólares. Para entender como a América perdeu o trono dos mares, precisamos voltar a 1956. Foi um caminhoneiro americano, Malcolm McLean, quem olhou para o caos dos portos antigos e teve uma ideia radical. E se colocássemos tudo em uma caixa de aço padronizada? O primeiro navio, o Ideal X, carregava apenas 58 caixas. Parecia pouco, mas foi a faísca que incendiou o mundo. Desde então, a humanidade entrou em uma corrida de gigantismo que nunca mais parou. Os navios cresceram de 500 para 2.000, depois 10.000 contêineres. Hoje, essas catedrais flutuantes são tão grandes que desafiam a própria engenharia. A ironia é cruel. Essa revolução nasceu nos Estados Unidos, mas em apenas 2 décadas, o centro de gravidade do mundo mudou brutalmente para a Ásia. Enquanto China, Coreia do Sul e Singapura construíam portos que parecem cidades futuristas, com águas profundas e tecnologia de ponta, a infraestrutura americana parou no tempo. Os portos dos Estados Unidos continuaram operando como se ainda estivessem na década de 60. Guindastes baixos, docas rasas e sistemas manuais. Lembre-se do Canal do Panamá. Durante décadas, ele ditou as regras do jogo. 70% de tudo que passa por lá vai ou vem da América.
Para caber nas eclusas antigas, os navios tinham que ser Panamax. 294 metros de comprimento, 32 de largura. Mas em 2016, o canal se abriu. O novo padrão Neo-Panamax permitiu monstros de 366 metros. O mundo celebrou, a Ásia celebrou, a Europa celebrou, mas os portos americanos olharam para esses novos gigantes e perceberam que suas portas eram pequenas demais. Aqui está a realidade física que nenhum político pode ignorar. Na Europa, portos como Roterdã ou Hamburgo olham diretamente para o mar profundo. Na Ásia, Xangai e Singapura construíram ilhas artificiais em águas abertas. Mas nos Estados Unidos, a maioria dos grandes portos, Savannah, Nova York, Charleston, foi construída na boca de rios. Há 100 anos, isso era genial para conectar navios a trens. Hoje, é uma sentença de morte logística. Fozes de rios são onde a lama e o lodo se acumulam sem parar. A profundidade média nesses portos é de 12 a 14 metros. Parece fundo até você perceber que um navio moderno, carregado com 20 mil contêineres de eletrônicos, móveis e roupas, precisa de 16 a 17 metros de calado apenas para flutuar. Se ele tentar entrar em Savannah, ele encalha antes mesmo de ver o cais. Para lutar contra a natureza, a América gasta uma fortuna. O projeto para aprofundar o porto de Savannah em apenas 2,5 metros custou 973 milhões de dólares. Quase $1 bilhão para remover areia e lama, e levou 8 anos para ser concluído. O resultado? Água turva, morte em massa de vida marinha e um porto que ainda não é fundo o suficiente para os maiores navios do mundo, como o Classe Ever Ace. É um investimento de luxo para receber apenas alguns navios extras por ano, uma batalha contra a geografia que os Estados Unidos estão perdendo lentamente. Mas vamos imaginar que, por um milagre, o navio consiga entrar sem raspar o fundo. O que ele encontra em terra é ainda mais desanimador. Os guindastes americanos são relíquias. Eles esticam seus braços metálicos por 55 ou 60 metros. Isso era suficiente nos anos 90, mas os novos navios são tão largos, 75 metros de largura, que os guindastes americanos não conseguem alcançar as fileiras de contêineres do outro lado do convés. É como tentar pegar uma caixa na prateleira mais alta com um braço curto demais. Compare isso com o que acontece do outro lado do oceano. Em Roterdã ou no porto de Tuas, em Singapura, a cena parece saída de um filme de ficção científica. Não há gritos de operários, não há buzinas de caminhões. Às vezes, não há nem luzes, porque robôs não precisam ver. Veículos guiados automaticamente, os AGVs, deslizam pelo pátio como formigas em uma placa de circuito, com precisão milimétrica. Guindastes robóticos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas para café, sem turnos de sono, sem greves. Eles movem 180 contêineres por hora. A diferença de eficiência é humilhante. Descarregar um contêiner em Xangai custa cerca de $150. Em Los Angeles, prepare a carteira. Custa entre $500 e $600. Adicione taxas de inspeção, taxas de cais, taxas de espera. E o custo extra por container chega a $900 apenas por ter escolhido um porto americano. Para as empresas de navegação, a matemática é simples e cruel. A diferença de combustível entre um navio médio e um gigante é de apenas 1%, mas o risco de ficar preso em um porto ineficiente nos Estados Unidos pode custar bilhões. Ninguém quer arriscar um desastre como o do Ever Given em águas americanas. Nós vimos o preço dessa ineficiência em 2021. O mundo assistiu, chocado, enquanto a cadeia de suprimentos global colapsava. Não foi na Ásia, foi na Califórnia. Mais de 100 navios porta-contêineres ficaram parados no mar, ancorados ao largo de Los Angeles e Long Beach. Eles formaram uma corrente de aço visível do espaço. Tudo o que você queria comprar naquele ano, televisores, chips, materiais de construção, estava flutuando ali, preso no purgatório logístico. Para os moradores da costa foi um filme de terror. Eles brincavam que o pôr do sol tinha sido cancelado, substituído por paredes de contêineres. Mas o ar que respiravam não era piada.
Cada um daqueles navios mantinha seus gigantescos motores a diesel, ligados dia e noite para manter as luzes e os refrigeradores funcionando. O resultado? 100 toneladas de fumaça tóxica lançadas no ar de Los Angeles todos os dias. Era como se 500 mil carros estivessem ligados em marcha lenta na praia, envenenando os pulmões da cidade. E o perigo não estava apenas no ar. O Oceano Pacífico é vasto e violento. Quando você deixa navios de 400 metros parados em águas abertas, você convida o desastre. O fenômeno do rolamento paramétrico pode fazer um navio balançar tão violentamente que ele ejeta sua carga. Em 2020, o navio One Apus perdeu 1.816 contêineres em uma única tempestade. Imagine um arranha-céu inteiro de mercadorias desabando no oceano escuro. Milhões de dólares em produtos simplesmente desaparecendo nas ondas, porque a fila para entrar na América era longa demais. Por que os Estados Unidos não consertam isso? Por que não apenas cavar mais fundo e construir guindastes maiores? A resposta é o labirinto invisível da burocracia. Na China, se o governo decide construir um porto, ele é construído em 2 anos. Nos Estados Unidos, um projeto de expansão enfrenta o corpo de engenheiros do Exército, dezenas de estudos de impacto ambiental e anos de audiências públicas. O projeto de dragagem em Charleston levou 13 anos apenas para conseguir as assinaturas de aprovação. 13 anos. Nesse tempo, a tecnologia naval já mudou 2 vezes. Existe também o efeito NIMBY, Not in my backyard, ou Não no meu quintal. Em Oakland, um projeto vital foi cancelado, porque os moradores locais temiam que guindastes mais altos estragassem a vista da baía e atrapalhassem os pássaros. Enquanto a comunidade discute a vista, a economia sangra. E mesmo que vençam a papelada, eles enfrentam o concreto. As pontes americanas, ícones do século XX, tornaram-se gaiolas no século XXI. A ponte Bayonne, em Nova Jersey, era baixa demais. Qualquer navio grande tinha que dar meia volta. A solução? Gastar 1,7 bilhões de dólares para levantar a pista da ponte. Uma reforma bilionária apenas para deixar os navios passarem por baixo. E a fragilidade dessa infraestrutura ficou dolorosamente clara em março de 2024, em Baltimore. Um único navio de carga, nem mesmo um dos maiores, perdeu a potência e colidiu com a ponte Francis Scott Key. A estrutura inteira desmoronou em segundos, cortando uma artéria vital do comércio na costa leste. Isso mostrou ao mundo que a infraestrutura americana não é apenas velha, ela é vulnerável. Enquanto a América remenda suas pontes e discute permissões de dragagem, o resto do mundo já vive no futuro. O contraste é brutal. O Reino Unido acabou de inaugurar o London Gateway, um porto de 2 bilhões de dólares capaz de receber 7 meganavios ao mesmo tempo. Mas a verdadeira revolução está na Ásia. O porto de Tuas, em Singapura, é um monstro de eficiência. Com 20 metros de profundidade natural, ele foi projetado para lidar com 65 milhões de contêineres por ano até 2040. Isso é 3 vezes mais do que toda a costa oeste dos Estados Unidos combinada. Lá, o porto é um ativo de segurança nacional. E a China, o aluno que superou o mestre, está prestes a lançar a cartada final. Em 2025, o Green Sea Lion entrará em operação. Este não é apenas um navio, é o ápice da engenharia naval. Ele carregará 27.500 contêineres, 27.500 caixas de aço em uma única viagem. Ele usa GNL, polui 30% menos e é o transporte mais eficiente já criado pela humanidade. Mas aqui está o fato que deve manter os planejadores americanos acordados à noite. O Green Sea Lion nunca tocará um porto americano. Ele foi desenhado exclusivamente para a rota Ásia-Europa. Ele navegará de Xangai para Roterdã, de Singapura para Hamburgo. Ele precisa de canais de 18 metros de profundidade. Ele precisa de guindastes que alcancem a 24ª fileira. A América foi excluída do design. O futuro do comércio global está sendo construído com especificações que os portos dos Estados Unidos fisicamente não podem atender.
É um paradoxo doloroso. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta, comprando quase 40% de tudo o que o mundo vende. Mas os produtos destinados às prateleiras americanas precisam fazer um desvio humilhante. Eles param na Ásia ou no Caribe, são descarregados dos navios gigantes e reembarcados em navios menores, que cabem nos portos rasos e antiquados da América. Cada transbordo adiciona dias de atraso. Cada milha extra queima combustível desnecessário. Cada taxa portuária inflada é, no final das contas, paga por você, o consumidor, no preço do produto na loja. A nação que inventou o container, a nação que ensinou ao mundo como mover montanhas de carga com eficiência, agora assiste da praia. A América está na fila de espera, dependendo de uma frota secundária, enquanto as rodovias do mar, mais modernas do mundo, conectam a Ásia e a Europa em alta velocidade. A pergunta que fica no ar, pairando sobre os guindastes enferrujados de Los Angeles, não é se a América tem dinheiro para construir portos melhores. Dinheiro existe. A pergunta é se os gigantes do comércio global terão paciência para esperar a América acordar. Ou se, no grande tabuleiro de xadrez da logística mundial, a antiga rainha dos mares já foi discretamente colocada em xeque mate.